tudo bem com vocês? Então, vamos fazer é uma breve aula de química de aminoácidos e proteínas. Normalmente esse conteúdo ele é ministrado separadamente, com todos os aspectos moleculares de cada uma dessas biomoléculas, mas para a compreensão do metabolismo, eu vou trazer para vocês apenas alguns aspectos de química de aminoácidos e de proteínas, tá bom? Todos sabem que as proteínas são formadas a partir dos aminoácidos, né? Os aminoácidos são os monômeros que dão origem às proteínas. Então, essas subunidades monoméricas das proteínas, elas são muito simples, como vocês podem observar aqui, e elas têm um número limitado, né? Todos sabem que apenas 20 aminoácidos são utilizados para compor todas as proteínas que existem, né? Todas as diferentes, as milhares de proteínas diferentes que existem. O que muda, na verdade, entre eles é basicamente a sequência e a composição de aminoácidos que cada uma dessas proteínas tem. Além disso, as modificações pós-tradução, né? As modificações pós-traducionais podem dar a uma determinada proteína uma função biológica completamente diferente do que foi inicialmente pensado, né? Essa mudança conformacional, ela depende primariamente da sequência, da organização sequencial desses 20 aminoácidos, certo? Então, os 20 aminoácidos que nós utilizamos na tradução é alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutâmico, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina e valina, certo? A gente não precisa memorizar o nome de todas essas proteínas, desses aminoácidos, nem a sua organização estrutural, certo? Mas a gente precisa observar a estrutura deles e tentar minimamente identificar qual seria o comportamento dele nos fluidos biológicos, que é um fluido aquoso. Mas isso a gente vai discutindo ao longo da nossa aula, tá bom? Então, quais são as funções dos aminoácidos, né? Então, a gente já viu que uma das principais funções dos aminoácidos é a síntese de proteínas no processo de tradução, certo? Então, em todas as células do nosso organismo, nós temos a presença da maquinaria de tradução, que é formada basicamente pelo ribossomo, que é essa organela que tem essas duas subunidades, né? A gente tem uma subunidade menor e uma subunidade maior. Esses ribossomos eles podem estar livres na membrana, no citoplasma da célula, ou eles podem estar presentes, aderidos à membrana do retículo endoplasmático, né? Formando então o que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. Então, nessa subunidade menor, a gente vai ter então a leitura do RNA mensageiro, certo? A disposição desse RNA mensageiro. E aí, então, o RNA transportador, ele entra nessa subunidade maior, tem um sítio de entrada e de reconhecimento desse RNA transportador, que vai reconhecer os seus códons, né? Através dos seus anticódons que está presente nesse RNA transportador, certo? Lembrando que todo RNA transportador tem um aminoácido aderido a ele, certo? Então, a gente sabe, desde o ensino médio, né, que nesse RNA mensageiro, eles se organizam em trinca de bases, que a gente chama, então, de códons, certo? Então, considerando a existência de 20 aminoácidos e considerando que esses 20 aminoácidos se organizam em trio, né, em 3 bases, formando esse códon, então é possível que a gente tenha a formação, e também considerando, obviamente, as bases nitrogenadas, né? As 4 bases nitrogenadas, guanina, citosina, uracila e adenina, então, que é a uracila, né? No caso do RNA mensageiro. Então, a gente sabe que vai formar, então, 64 códons possíveis, certo? Desses 64 códons que está aqui representados nessa tabela, a gente tem
os códons, que são códons de terminação e códons de parada, certo? São 3 dele. O AG, os códons de terminação, o AG, que é um códon de finalização, o AA, que está aqui, ó, o AG, o AA. E temos também o códon, esse daqui são códons de finalização, o AG, o GA, o AA, estão vendo aqui? São os códons de parada da leitura. E temos também o códon de iniciação, que é AUG, certo? Então, todas as proteínas do nosso corpo iniciam-se com esse códon AG e, consequentemente, inicia-se com a metionina, certo? Então, todos os outros códons é para adicionar os outros aminoácidos naquela sequência na sequência peptídica, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, para adicionar a fenilalanina, o códon é o UC, certo? Leucina, o A, o G. E assim sucessivamente, né? Cada códon desse vai corresponder a um anticódon do RNA transportador e, obviamente, a aminoácidos específicos. Lembrando que para códons diferentes, como a gente está vendo aqui, o C, a gente vai ter um mesmo aminoácido, então, correspondente, ou seja, ligado ao RNA transportador, certo? É importante também pontuar que 25 mil genes humanos produz cerca de 1 milhão de proteínas, né? Sendo uma faixa de 20 a 30 mil proteínas sendo produzidas simultaneamente, certo? Então, por muito tempo se acreditou que para cada gene a gente tinha uma proteína correspondente, certo? A gente tinha uma sequência peptídica correspondente. Hoje nós sabemos que depois que a proteína ela é então sintetizada, essa proteína ela pode sofrer proteólise, dando origem a fragmentos, e cada um desses fragmentos vai ter uma função específica, certo? Então, imagine que aqui a gente tem uma poliproteína e ela sofreu proteólise, dando origem a 3 proteínas diferentes. Por isso que 25 mil genes dá origem a 1 milhão de proteínas, certo? Porque aquela perspectiva de gene e proteína não faz mais sentido. Vocês vão ver em vários exemplos que um gene pode dar origem a 8 cópias de uma mesma proteína, ou pode dar origem a fragmentos proteicos com funções biológicas completamente diferentes, tá bom? Então, a gente vai aprendendo isso ao longo da nossa aula, certo? Eu vou só apagar. Mas os aminoácidos também exercem outras funções, certo? Não apenas a tradução, não apenas a síntese de proteínas, né? A gente pode ter aminoácidos como precursores de glicose, vocês vão ver isso ainda, inclusive. Os aminoácidos doam nitrogênio para a formação de nucleotídeos, certo? Formação das bases nitrogenadas. Todos os grupamentos aminos que estão presentes nas biomoléculas que nós sintetizamos endogenamente, esse nitrogênio é oriundo dos aminoácidos, certo? Então, a absorção de aminoácidos tem essa finalidade também, de dar ao nosso organismo um aporte de nitrogênio. A gente não consegue extrair nitrogênio de outra forma da atmosfera, somente através dos aminoácidos, certo? E uma outra molécula também importante para o metabolismo do sangue, né, especificamente para o transporte de oxigênio, é o grupamento M, que tem um nitrogênio, 4 nitrogênios no anel, certo? Então, ele também é precursor dessas biomoléculas, né? Todos os grupamentos aminos, como eu pontuei, são oriundos dos aminoácidos. Além disso, os aminoácidos, eles podem ser usados como neurotransmissores, né? Glutamato, aspartato, glicina atua como neurotransmissor.
Aqui no centro a gente tem a estrutura global dos aminoácidos. Todos os aminoácidos apresentam essa configuração, né? É um carbono central que a gente chama de carbono alfa. Esse carbono alfa tem 4 substituintes, sendo um grupamento amino, um ácido carboxílico, um hidrogênio e um radical, tá? O que diferencia os 20 aminoácidos é apenas esse radical aqui. A gente vai ver mais à frente as características desses radicais, tá bom? Então, como eu já apontei, né? Todos os 20 aminoácidos têm essa estrutura central com os 4 substituintes, certo? Esse grupo R é quem diferencia aminoácidos. Todos os aminoácidos, com exceção da glicina, têm carbono quiral, certo? Todos eles, com exceção da glicina, porque a glicina tem 2 substituintes iguais, são 2 hidrogênios. Todos os outros têm 4 substituintes diferentes. E a gente sabe que todo carbono que tem 4 substituintes diferentes, ele é um carbono assimétrico, ou seja, ele é um centro quiral. E aí, então, toda vez que a gente vê um carbono com 4 substituintes diferentes, a gente sabe que esse carbono pode assumir arranjos espaciais diferentes, né? Ou seja, pode ter um isômero dele, certo? A estrutura dos aminoácidos, no geral, ele assume essa configuração de arranjo tetraédrico, né? Esse carbono central aqui, o ácido carboxílico acima dele, o grupamento amino de um lado, o hidrogênio do outro e o radical do lado oposto desse ácido carboxílico. Essa configuração estrutural dele se deve exatamente às propriedades de cada um dos átomos que fazem parte desses grupos substituintes, certo? Especificamente para os aminoácidos, quando a gente vai avaliar a isomeria dele, a gente leva em consideração o grupamento amino, certo? Então, a gente vai ter sempre essa configuração do grupamento amino, né? Um grupamento amino que pode estar numa configuração para a esquerda e um grupamento amino que pode estar na configuração para a direita, certo? Isso no arranjo espacial dos aminoácidos, certo? Eles têm apenas um carbono quiral, né? E aí, então, eles têm 2 estereoisômeros, né? Então, a gente utiliza essa configuração D e L dos aminoácidos para os carboidratos. A gente já tinha visto isso, né? Que os carboidratos assumem essa configuração D e L. Nos carboidratos, a gente considera a hidroxila, né? Então, a gente sabe que se a hidroxila está para a esquerda é L carboidrato, se está para a direita é D carboidrato, certo? Com os aminoácidos é diferente. Nos aminoácidos, a gente tem o grupamento amino para a esquerda, L-alanina, para a direita, D-alanina, né? É diferente. Então, o que eu estou querendo dizer é que, no caso dos humanos, nós utilizamos D-carboidrato. E no caso dos aminoácidos, nós utilizamos L-aminoácidos, certo? Então, as proteínas dos mamíferos possuem aminoácidos apenas na configuração L, enquanto que os carboidratos são D, certo? Os micro-organismos, eles utilizam os aminoácidos da configuração D, tá? Para a composição de parede celular. Então, os antibióticos que nós produzimos, eles devem ter esse reconhecimento para D aminoácidos, certo? E não L aminoácidos, né? O que reduz muito os efeitos colaterais do uso de antibiótico, certo? Tudo isso que eu coloquei é importante exatamente pela necessidade da isomeria ou da estereoisomeria para que haja atividade biológica, certo? Então, é fundamental que as interações entre biomoléculas elas sejam estereoespecíficas, né? Então, as interações entre o substrato enzima, o hormônio receptor, o antígeno anticorpo, ele precisa ter essa estereoespecificidade, tá?
É exatamente por essa reorganização espacial que a gente possibilita que haja, então, o encaixe perfeito entre essas moléculas, né? Se há uma diferença estrutural, eles não encaixam, então não tem a atividade biológica. Aqui está representado um sítio ativo com um sítio ativo enzimático, né? Com a presença de um substrato. A interação é muito minuciosa, então ela tem que ser numa estereoisomeria perfeita, né? Para que haja, então, a indução da atividade biológica. Uma outra coisa também que a gente precisa observar é quanto à classificação dos aminoácidos, né? Os aminoácidos, eles recebem uma classificação quanto à síntese. Eles são divididos em dois grupos, os essenciais e os não essenciais. A gente escuta corriqueiramente falando, tal aminoácido é um aminoácido essencial, tal aminoácido é um aminoácido não essencial. Obviamente que na nossa alimentação estão presentes os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Mas a gente sabe que, na falta de aminoácidos, os não essenciais podem ser produzidos endogenamente, certo? Basta que sejam utilizados intermediários da via glicolítica, que vocês já conhecem. Aqui, ó, os intermediários da via glicolítica. E também intermediários do ciclo de Krebs, certo? A partir deles, esses aminoácidos não essenciais são então produzidos, certo? Então a gente tem essa possibilidade de produzir aminoácidos a partir dos intermediários dessas vias. Alguns aminoácidos, essa produção ela não acontece em humanos, certo? Apenas em bactérias e plantas. Mas nós conseguimos ainda produzir vários desses aminoácidos essenciais, ou seja, todos esses que estão listados aqui ao lado, certo? Então, por exemplo, a partir do piruvato, a gente sabe que a gente pode produzir alanina, leucina, valina, do oxalacetato, aspartato, a partir do aspartato, asparagina, a partir do aspartato, lisina, metionina, treonina, isoleucina. Então, se houver um déficit na alimentação desses aminoácidos, a gente tem dentro das nossas células uma maquinaria de produção desses aminoácidos, certo? No entanto, existem aminoácidos que eles não são produzidos pelas nossas células. Esses são chamados aminoácidos essenciais, certo? Então, esses aminoácidos eles são muito importantes para todas as atividades do nosso organismo, mas principalmente para a síntese proteica. E aí, então, eles precisam ser obtidos desses alimentos, que são alimentos ricos em proteínas, né? Naturalmente, a gente escuta já falar desses alimentos, né? Que são os alimentos hiperproteicos. Então, esses aminoácidos podem, então, ser obtidos a partir desses alimentos. Uma outra classificação dos aminoácidos é quanto às características químicas desse grupamento R. Eu já tinha dito para vocês que os 20 aminoácidos, eles divergem apenas em relação a esse radical. E aí, a presença, a organização desse estrutural e química desse radical é quem vai conferir ao aminoácido, né? Obviamente, a sua estrutura, seu arcabouço, seu tamanho, a carga elétrica e também a solubilidade dele. Então, dependendo desse radical aqui, o aminoácido pode ser um aminoácido hidrofílico ou hidrofóbico, certo? E, obviamente, que a composição geral a sequência geral de aminoácidos de uma proteína vai definir a bioquímica, a função, a atividade daquela proteína. É por isso, né, considerando esses grupos R, que os 20 aminoácidos são divididos nesses 5 grupos, certo? Então, a gente tem os aminoácidos que fazem parte do grupo que é de radicais apolares alifáticos. Então, faz parte deles todos os grupos cujo radical é basicamente um hidrocarboneto, né? Ou seja, sem polaridade nenhuma, né? A gente sabe que essa polaridade está associada à eletronegatividade dos átomos que estão compondo essa molécula, né? Então, o hidrogênio e carbono,
tem uma polaridade, tem uma eletronegatividade muito próxima. Então, isso impede que eles formem, então, os polos. Então, faz parte desse grupo a glicina, que eu já falei dela para vocês, que a glicina é o único aminoácido que não tem carbono quiral, exatamente porque o radical é um hidrogênio, e ele já tem um hidrogênio na estrutura, então esse carbono não é um carbono com 4 substituintes diferentes, então ele não é tido como um carbono quiral. A alanina, a prolina, que tem esse anel cíclico, o grupamento amino se liga ao radical, ó, formando essa estrutura cíclica. Temos a valina, a leucina, a isoleucina e a metionina, que tem esse enxofre aqui no meio da cadeia, certo? Então, esses são os aminoácidos apolares alifáticos. Temos também esses que fazem parte do grupo chamado de grupo R polares. Então, aqui a gente tem aminoácido cuja cadeia lateral tem átomos capazes de formar polos. Então, na serina a gente tem essa hidroxila. A gente sabe que o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, então a gente tem a formação do polo negativo. A nuvem de elétrons fica mais próxima do oxigênio, então a gente forma um polo negativo junto ao oxigênio e um polo positivo junto ao hidrogênio, certo? O mesmo é o que acontece aqui na treonina, essa hidroxila. É também o que acontece na asparagina, carbono e oxigênio também tem uma diferença de eletronegatividade bem divergente, né? O que resulta na formação do polo negativo junto ao oxigênio, tanto para a asparagina quanto para a glutamina. E a cisteína, que tem esse enxofre. Há uma diferença de eletronegatividade entre enxofre e hidrogênio, formando então esse polo mais negativo do lado do enxofre e um polo mais positivo do lado do hidrogênio. Essa formação de polos é o suficiente para que possibilite a formação de pontes de hidrogênio com a água, dando a esses aminoácidos uma característica de maior hidrofilia, né? Enquanto que o primeiro grupo de radicais apolares, todos esses aminoácidos são totalmente hidrofóbicos, certo? Então, na estrutura da proteína, esses aminoácidos precisam ficar escondidos, ou então eles vão formar proteínas que são insolúveis, né? Temos também o grupo que é de aminoácidos cujo R é aromático, certo? Fenilalanina, tirosina e triptofano. Observe que desses, a fenilalanina é o mais hidrofóbico, tem apenas um anel. A tirosina tem esse grupo hidroxila aqui. E aqui a gente tem um grupamento amida, né? Substituinte aqui. Então, tirosina e triptofano são hidrofóbicos, mas eles são menos hidrofóbicos do que a fenilalanina, certo? Temos os que são carregados positivamente, ou seja, na cadeia lateral a gente vai ter carga, certo? Então, a gente vai ter lisina, arginina e histidina como grupos R carregados positivamente. E temos os grupos R carregados negativamente, aspartato e glutamato. Então, aspartato e glutamato tem na cadeia lateral a presença também do ácido carboxílico, certo? Então, eles são carregados negativamente. Essa distribuição dos aminoácidos faz com que a gente observe que a gente tem aminoácidos que são bem hidrofóbicos, né? Alguns que são intermediariamente hidrofóbicos e os que são hidrofílicos, que facilmente conseguem interagir com a água e tornar aquela proteína solúvel ou permitir que essa proteína adquira uma configuração nativa, que é a configuração funcional, exposta à água, certo? Então, essas cadeias laterais, elas vão ditar a conformação nativa daquela proteína. Obviamente que nós temos as chaperonas, que são proteínas que colaboram para que uma proteína adquira aquela configuração estrutural, certo? A gente vai falar de proteína e vocês vão ver o quanto configuração é importante. Configuração estrutural é importante para a função da proteína.
Mas a cadeia lateral dos aminoácidos, elas vão ditar a configuração nativa da proteína, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma proteína, que possivelmente é um receptor, né? Que ele atravessa a bicamada lipídica, certo? Observe que ele tem no meio extracelular e no meio intracelular um ambiente aquoso. Então, ele precisa ter aqui e aqui a presença de aminoácidos hidrofílicos, certo? E aqui, dentro da cadeia, esses aminoácidos aqui, eles precisam interagir com os ácidos graxos. As cadeias laterais dos ácidos graxos que estão aqui, né? Dos fosfolipídios que estão aqui. Então, sendo assim, aqui em verde, a gente precisa ter aminoácidos hidrofílicos, certo? Então, a configuração dessa proteína só acontece porque a sequência de aminoácidos foi montada corretamente. Se a gente tivesse aqui no meio, né, ou seja, na transcrição, uma mutação, e aqui fosse inserido um aminoácido hidrofílico, essa proteína não adquiria essa configuração. Logo, ela perdia atividade, certo? Então, a configuração estrutural das proteínas é ditado pela sequência de aminoácidos, certo? E essa sequência de aminoácidos, obviamente, que vai ser previamente determinada, né? Aqui é só mostrando para vocês um aumento no grau de dificuldade, né? Então, aqui a gente tem receptores de membrana, né? Que segue aquele padrão que eu mostrei anteriormente. Mas aqui a gente tem proteínas que são poros. Se uma proteína dessas, se for poro de uma substância hidrofílica, como é a água, entenda que elas precisam ter um domínio intra e extracelular que seja hidrofílico, tenha um revestimento externo hidrofóbico para interagir com os ácidos graxos e tenha um revestimento interno hidrofílico para possibilitar então que a água ou que outra molécula carregada possa estar transitando por dentro desse poro. Então, vocês imaginem o grau de sofisticação que existe na determinação da sequência de aminoácidos de uma proteína. Se a gente perder isso, a gente vai ter uma proteína disfuncional. Então, a gente viu que a principal função dos aminoácidos é serem utilizados para a síntese proteica, certo? Na síntese proteica, os aminoácidos eles são unidos uns aos outros, né? Então, você inicia ali com a metionina, vem um outro RNA transportador, entra no ribossomo e é então estabelecida uma nova ligação entre a metionina, que é o primeiro aminoácido, com o segundo aminoácido. Essa ligação é chamada de ligação peptídica, certo? A ligação peptídica ela é uma ligação covalente que acontece entre o ácido carboxílico de um aminoácido e o grupamento amino do aminoácido subsequente, certo? Então, toda proteína a gente já sabe que ela vai iniciar como tendo um terminal N livre. Então, é um N terminal, certo? E, da mesma forma, do outro lado, a gente vai ter a terminação com ácido carboxílico livre. Então, a gente diz que é C terminal, tá? Então, a ligação peptídica, ela acontece entre os dois grupos, né? O ácido carboxílico e o grupamento amino. Então, nessa reação, a gente tem, então, a desidratação. A saída de uma molécula de água. E aí, essa molécula de água, sendo removida, vai, então, resultar na formação dessa ligação peptídica, certo? Essa ligação peptídica, ela decorre exatamente do fato de que o nitrogênio tem um par de elétrons livres aqui. E aí, esses elétrons livres, eles fazem um ataque nucleofílico nesse carbono, do ácido carboxílico, quebrando essa ligação, liberando, então, essa hidroxila. Essa hidroxila livre, estruturalmente, ela vai ter, só para lembrar, né? O nitrogênio tem esses dois par de elétrons, ele faz um ataque aqui, quebra essa ligação, e aí, então, essa hidroxila livre vai ficar no meio, certo? Essa hidroxila livre, ela tem essa configuração, né? O oxigênio
ligado ao hidrogênio, certo? E esse oxigênio vai estar com um elétron livre. Essa molécula aqui faz um ataque aqui, ó. Quebra aqui e rouba, então, esse hidrogênio para o meio. Formando, então, hidrogênio ligado a um oxigênio ligado a outro hidrogênio. Certo? Ou seja, produzindo, então, água. Certo? Que é essa água que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Então, toda vez que a gente vai produzir proteína, a gente vai remover água, certo? E aí, então, a gente tem a formação da ligação peptídica, que é essa ligação aqui. Ok? Então, na ligação peptídica, a gente vai ter, então, a ligação desses dois grupos importantes, né? Um carbono ligado a um oxigênio por uma dupla ligação e do nitrogênio ao hidrogênio, certo? Essa daqui é a famosa ligação peptídica. Então, a ligação peptídica, como eu falei para vocês, é uma ligação covalente, mas ela é uma ligação covalente que ela diverge um pouco das demais ligações covalentes, né? Isso foi observado, obviamente, por cristalografia do segmento peptídico e foi visto que aquela ligação peptídica ela tinha uma característica diferente, que era principalmente um menor tamanho, né? E aí a gente sabe que a proteína e a ligação que tem menor tamanho normalmente são ligações dupla ou ligações simples, né? Que aproxima mais os átomos. E aí, então, Linus Pauling e Robert Corey, eles foram estudar para entender essa característica das ligações peptídicas, certo? E aí, o que foi que eles observaram? Eles observaram que essa dupla ligação, que essa ligação peptídica, ela assumia temporariamente um caráter de dupla ligação. Por quê? Como vocês podem observar aqui, ó. Aqui ela tá uma ligação simples. E agora ela tá com essa ligação dupla, certo? Assumindo, então, uma configuração de ressonância. Ora simples, ora dupla. Quando tá dupla, os átomos se aproximam, certo? E aí era uma característica interessante dessa ligação. Isso acontece por uma razão muito simples. Se vocês observarem, no entorno da ligação peptídica, a gente tem dois átomos que são altamente eletronegativos, o nitrogênio e o oxigênio. Devido a isso, existe uma competição pela nuvem eletrônica, que ora está mais próxima do oxigênio e ora está mais próxima do nitrogênio, certo? Quando a nuvem eletrônica migra um pouco para perto do nitrogênio, a dupla ligação aqui ela é quebrada, certo? Esse oxigênio fica com um elétron livre. E aí, então, é estabelecida uma dupla ligação entre o carbono e o nitrogênio, fazendo com que esses dois átomos se aproximem mais, dando a ele, então, essa configuração de dupla ligação, certo? Como a ligação peptídica assume temporariamente essa característica de dupla ligação, há, então, a rigidez na rotação no entorno da ligação peptídica, né? A gente sabe que apenas em ligações simples, os átomos que estão no entorno daquela ligação pode girar, né? Então, aqui, ó, aqui eu tenho a ligação peptídica. Observe que as ligações no entorno da ligação peptídica que forem simples, pode ter rotação da molécula, né? Do átomo, né? E, consequentemente, da estrutura subsequente. Já no entorno da ligação peptídica, como ela adquire essa configuração de dupla ligação, não tem rotação. Então, a ligação peptídica ela tem um caráter de dupla ligação e ela confere rigidez e planaridade aos átomos no entorno dela, certo? Isso faz com que, então, no entorno da ligação peptídica, a gente tenha a formação de estruturas planas, certo? E entre
essas estruturas planas, a gente tem, então, a rotação permitida pelas ligações simples. Isso é muito importante porque isso faz com que os elementos que estão no entorno das ligações peptídicas, eles possam assumir configurações divergentes entre elas, certo? E biologicamente isso é importante porque a gente lembra que os radicais, os grupos R's, eles têm características químicas diferentes, né? A gente viu que tem uns que são carregados positivamente, outros que são carregados negativamente. E eles podem interagir entre si, certo? Então, a manutenção desse distanciamento entre esses grupos R's faz com que haja um controle dessas interações, né? Então, imagine, dois grupos R's negativos, eles iam se expelir, ou um positivo e um negativo que iria se atrair, e isso poderia interferir diretamente na estrutura nativa da proteína. Então, essa característica rígida e planar também tem essa finalidade. Então, essas ligações peptídicas, elas vão unindo esses aminoácidos, formando os dipeptídeos, tripeptídeos, tetrapeptídeos, pentapeptídeos e assim sucessivamente, certo? Oligopeptídeos com um pouco mais de aminoácidos ligados, certo? Os polipeptídeos é um peptídeo que tem uma massa molar que seja inferior a 10.000 Daltons, e as proteínas propriamente ditas, que tem essa massa molar acima de 10.000 Daltons, tá? E aqui a gente tem representando as ligações peptídicas 5 átomos, né? A gente tem serina, glicina com seus 2 hidrogênios, tirosina, a cadeia lateral da tirosina, alanina e leucina, tá? O que está equivocado nessa figura é que esses grupos R normalmente eles estão alternados, certo? Mas é para vocês observarem. 5 aminoácidos formando essa estrutura aqui, que ela na prática não existe, é só para representar mesmo para vocês. A seril, glicil, tirosil, alaninil, leucina. E eles são 5 aminoácidos, né, que juntos foram unidos por 4 ligações peptídicas, tá? Lembrando, ó, como eu já tinha pontuado para vocês, o terminal amino e o terminal carboxy. N-terminal, C-terminal. Então, esses aminoácidos unidos uns aos outros, eles vão, então, dar origem às proteínas, certo? As proteínas, elas assumem 3 configurações estruturais, certo? Então, a gente tem a sequência de aminoácido, ou a distribuição dos grupos R, está vendo? Alternados, como eu já tinha mostrado para vocês. Essa sequência de aminoácidos, sem nenhum rearranjo estrutural, sem nenhuma modelação dessa fita de aminoácidos, a gente chama de estrutura primária, certo? Nós temos alguns padrões de rearranjo que vai dando a essa proteína uma interação entre os aminoácidos e uma configuração que vai atingindo a configuração funcional da proteína, que a gente chama de estrutura secundária. E ainda mais aprimorada a gente tem a estrutura terciária, certo? E quando a gente tem a união de mais de uma cadeia peptídica, a gente tem o que chama então de estrutura quaternária, certo? Então a gente vai estudar cada uma dessas estruturas a partir de agora. Então a estrutura primária, certo? É a sequência de aminoácidos, certo? Ela é caracterizada pelo número de aminoácidos e como esses aminoácidos estão alinhados naquela sequência, certo? É importante pontuar que existem resíduos que são resíduos de aminoácidos, porque toda vez que a gente forma uma ligação peptídica, a gente perde a molécula de água, né? Então, o que sobra é um resíduo. Existem resíduos que são invariáveis. Existem substituições que podem ser conservativas e não conservativas, certo? Então, existem resíduos que a gente não pode tirar. Então, tem aminoácidos que são importantíssimos para a manutenção da estrutura primária da proteína, né? E, consequentemente, da configuração nativa dela.
Então, esses aminoácidos eles não podem sofrer substituição, né, no evento de mutação. E existem substituições que podem ser conservativas e não conservativas. As não conservativas é quando você remove e a proteína perde sua funcionalidade. E as conservativas é quando essa substituição é numa área, numa porção daquela fita de aminoácidos que não está diretamente relacionada com a estrutura geral daquela proteína, que não vai interferir. E principalmente quando essa substituição ela acontece por aminoácidos que sejam da mesma classe. Lembra que eu dividi os 20 aminoácidos em 5 grupos? Se houver uma substituição dentro daquele mesmo grupo, a tendência é que essa substituição ela seja conservativa, que não haja uma alteração na estrutura da proteína, certo? A estrutura primária, ela é a estrutura covalente da cadeia, tá? Porque ela leva em consideração apenas as ligações peptídicas e também as pontes de sulfeto, que podem estar presentes promovendo o arranjo, né? Ou as amarras dessa proteína, né? Aqui, só para pontuar para vocês, aqui a gente tem a insulina. A insulina ela é formada por 2 cadeias individuais, certo? E essas cadeias elas são amarradas ou elas adquirem essa configuração através das pontes de sulfeto, que é essa questão de cor preta. As pontes de sulfeto são ligações covalentes que acontecem entre 2 aminoácidos cisteína. A cisteína é aquele aminoácido que termina com o enxofre e o hidrogênio, o SH. Então, aquele H ele pode ser removido, né? A cisteína ela pode ser oxidada ou reduzida, certo? E aí elas podem, então, formar uma ligação covalente entre duas caudas, dois radicais daquele, né? E aí, então, amarrar essas cadeias proteicas, certo? E, obviamente, que a estrutura primária ela vai ditar a estrutura tridimensional, né, nativa da proteína e, consequentemente, o mecanismo de ação daquela proteína, certo? Então, essa estrutura primária é ela quem dita a estrutura geral daquela proteína, a estrutura nativa daquela proteína e a função dela. Um exemplo que a gente tem de uma mutação pontual não conservativa que gera um quadro patológico é a anemia falciforme, né? Na anemia falciforme, o indivíduo ele tem uma doença que é uma hemoglobinopatia, ou seja, uma doença da hemoglobina, e é uma resultante de uma mutação única, pontual, na beta-globina, certo? Então, aqui no indivíduo normal, a gente tem a sequência de bases nitrogenadas no DNA, né? Então, é citosina, timina e timina. Consequentemente, na transcrição, RNA mensageiro vai gerar guanina, adenina, adenina. Essa sequência aqui, ela corresponde à adição do glutamato ou do ácido glutâmico na sequência da beta-globina, certo? No DNA do paciente mutante, a sequência está citosina, adenina e timina. Então, a troca está aqui, ó, aqui no meio. Consequentemente, o RNA mensageiro é produzido guanina, uracila, adenina, certo? Essa molécula aqui, desculpe, esse códon aqui vai resultar na adição de uma valina. Se vocês olharem naquele quadro que eu coloquei que divide os 20 aminoácidos em 5 grupos, ácido glutâmico e valina, eles fazem parte de grupos completamente diferentes. A valina é hidrofóbica, o ácido glutâmico é hidrofílico, carregado negativamente. Então, pelo fato deles estarem em grupos diferentes, em virtude da característica química tão diferente, é óbvio que essa mutação vai resultar em uma mudança na estrutura da proteína, certo? Então, nos indivíduos que são acometidos por essa doença hereditária, os eritrócitos, eles divergem na sua funcionalidade porque eles perdem a plasticidade deles em virtude da polimerização da hemoglobina desoxigenada, certo? Então, no paciente normal, essa hemácia sai dos pulmões com oxigênio, vai para os tecidos
no tecido ele vai perder o oxigênio, ela vai desoxigenar. E aí, então, nessas duas condições, seja no pulmão oxigenado, seja no tecido desoxigenado, a hemoglobina tem a mesma configuração. E aí, então, o eritrócito tem essa estrutura plástica, né? Que possibilita, então, que ele migre de vasos de maior calibre para vasos de calibre bem estreitos, como a gente pode observar aqui, sem perder a sua plasticidade. Já no paciente que tem anemia falciforme, o que acontece? A polimerização da hemoglobina oxigenada faz com que esse eritrócito ele perca essa estrutura plástica, né, globular, e adquira essa nova configuração em foice. Essa configuração em foice, ela é rígida. E aí, então, ela pode estar obstruindo vasos. Por isso que um dos principais problemas do paciente com anemia falciforme é exatamente esses quadros de obstrução da circulação, né, comprometendo a oxigenação do tecido adjacente, certo? Então, aqui, ó, só para vocês verem, bastou uma mutação pontual para que houvesse a substituição de um aminoácido por outro, e aí a proteína adquirisse uma função completamente diferente, certo? Uma função, não necessariamente uma função, mas uma estrutura completamente diferente, né? Exatamente porque aqui a gente tem uma substituição não conservativa, né? São dois aminoácidos quimicamente muito diferentes. A estrutura secundária, diferentemente da primária, que leva em consideração apenas as ligações covalentes, né? Ou seja, as ligações peptídicas e as pontes de sulfeto, a estrutura secundária ela leva em consideração o arranjo espacial dos resíduos de aminoácidos adjacentes na estrutura polipeptídica, sem considerar as relações conformacionais nos espaços das cadeias laterais, certo? Então, na estrutura secundária, a gente leva em consideração o esqueleto, ou seja, os aminoácidos que estão formando aquela estrutura central, mas sem considerar as interações entre as cadeias laterais, certo? Que também acontecem. Então, a estrutura secundária, uma das mais importantes, é a alfa-hélice, né? Essa alfa-hélice, ela se configura exatamente nessa organização da cadeia peptídica, formando essa estrutura em hélice, né? Distribuindo externamente, fora da hélice, esses grupos R's, certo? E sustentando essa alfa-hélice, a formação de pontes de sulfeto entre os átomos da estrutura central dos aminoácidos, certo? Então, a gente lembra que na estrutura central dos aminoácidos, a gente tem a presença de oxigênio e de hidrogênio. Lembrem, a gente tem o carbono ligado ao oxigênio, certo? O nitrogênio ligado ao hidrogênio. Aqui eu tenho uma ligação peptídica. Esse oxigênio, ele pode formar uma ponte de hidrogênio com o hidrogênio que está abaixo na fita. A fita não está enovelada? Abaixo da fita, certo? Que é exatamente um hidrogênio igual a esse daqui. Só que aqui a ponte de hidrogênio é feita com a fita, amarrando essa fita, certo? Então, nas estruturas secundárias, os grupos R se projetam para fora do esqueleto helicoidal. E aí essa fita, ela assume essa configuração em hélice. Cada volta da hélice ocupa aproximadamente 3,6 resíduos de aminoácido. Ocupa não, né? Demanda, certo? E aí cada resíduo de aminoácido pode formar uma ponte de hidrogênio, certo? Então, cada um pode formar, porque cada resíduo de aminoácido vai ter disponível o hidrogênio e também vai ter disponível o oxigênio, tá? Formando, então, essa ponte de hidrogênio que vai amarrando essa alfa-hélice, né? Mantendo a estrutura em alfa-hélice. Então, quando a gente vai olhar a estrutura de proteínas, a gente sempre observa essas hélices, certo? Então, a partir de agora, vocês vão sempre saber que essas hélices é nada mais do que uma fita enovelada, amarrada à alfa-hélice por pontes de hidrogênio. Tem pontes de hidrogênio aqui no meio, estabelecendo a ligação entre os aminoácidos adjacentes, certo? Aqui é a estrutura tridimensional
da mioglobina, certo? Observe que ela é uma fita de aminoácidos com o grupamento M com os 2 oxigênios aqui. A mioglobina é uma proteína muscular responsável por armazenar oxigênio no músculo para que seja então realizada a síntese de ATP a partir desse oxigênio, que vocês já conhecem todo o mecanismo, certo? Uma outra estrutura muito semelhante, que é uma estrutura secundária, é a conformação beta ou arranjo folha beta. Ali, a fita de aminoácidos ela está organizada em hélice. Aqui não. Essa fita ela pode estar alinhada paralelamente ou antiparalelamente, certo? Então, você tem uma fita de aminoácido. Essa fita de aminoácido, você tem uma fita. Você tem uma fita de aminoácido e aí essa fita de aminoácido ela pode assumir uma configuração assim, ó, tá? De arranjo beta-folha. E o que é que vai estabelecer a ligação entre essas fitas para manter ele preso? Pontos de hidrogênio também. Aqui também vai ter pontos de hidrogênio amarrando essa estrutura, certo? Então, o esqueleto da cadeia polipeptídica ela é estendida em zigue-zague, certo? As pontes de hidrogênio são formadas entre esses segmentos adjacentes da cadeia polipeptídica, amarrando essa cadeia. Os segmentos individuais de folha beta estão próximos ao longo da cadeia e podem ocorrer entre cadeias polipeptídicas diferentes, certo? Então, imagine, a gente viu que existem proteínas que são quaternárias, formada por mais de uma fita de aminoácido. Então, essa formação em arranjo folha beta pode acontecer entre fitas diferentes, certo? Os grupos R também projetam-se para fora, como vocês podem observar. Também se projeta para fora dessa estrutura em alfa-hélice, certo? E aqui mostrando para vocês a configuração e arranjo beta-folha. Aqui em roxinho vocês já sabem o que é o arranjo em alfa-hélice, como vocês viram. E as setas indicam que aqui tem uma estrutura em arranjo folha beta, certo? E obviamente que aqui, ó, a gente vai ter pontes de hidrogênio sustentando essas fitas, certo? Amarrando essas fitas para que elas fiquem nessa configuração. Ainda sobre as estruturas secundárias, nós temos a dobra beta. A dobra beta é exatamente o ponto de dobra da fita, né? Então, a cadeia polipeptídica ela vai no sentido e depois ela volta. Isso aqui é o que a gente chama de dobra beta, certo? Na dobra beta, é exatamente esse ponto onde a cadeia polipeptídea reverte sua direção e é comum a gente ter nessa região glicina e também prolina, tá? Glicina porque é pequena e prolina porque ela tem aquela estrutura cíclica que confere rigidez à cadeia, certo? Então, são os principais aminoácidos que estão presentes nessa dobra. Aqui, ó, mostrando para vocês, para a gente revisar, a gente tem uma região em alfa-hélice e todo o restante são uma proteína barril, tá? Provavelmente ela é um poro. Todo o restante está em folha beta pregada, tá vendo? Então, a fita ela vai nesse sentido e depois ela volta. Então, quando ela volta, aqui a gente tem as regiões em dobra, certo? E a estrutura terciária, né? A estrutura terciária ela leva em consideração também as ligações que acontecem, ou as interações que acontecem, inclusive com o grupo R, certo? Então, se vocês lembrarem, na estrutura primária, é só aquela sequência de aminoácido, né? Com as ligações covalentes, que é exatamente as ligações
peptídica mais as pontes de hidrogênio, as ligações de sulfeto. Na estrutura secundária, a gente leva em consideração a formação de pontes de hidrogênio na estrutura central dos aminoácidos, certo? Ou seja, pontes de hidrogênio que acontecem entre os elementos que estão ali no entorno da ligação peptídica, tá? Seja o oxigênio, que está ligado ao carbono, ou o hidrogênio, que está ligado ao nitrogênio. E a estrutura terciária é tudo, envolve todas as interações que acontecem entre os átomos naquela ligação peptídica, certo? Então, a estrutura terciária é o arranjo tridimensional geral de todos os átomos em uma proteína, inclusive os grupos R. A gente viu que a gente tem grupo R que é hidrofóbico, grupo R que é hidrofílico, né? Carregados positivamente, carregados negativamente, demonstrando as interações de longa distância entre os aminoácidos. Então, se vocês observarem aqui na mioglobina, a gente vai ver que a gente tem aminoácidos que estão distantes da cadeia, sei lá, um aminoácido 3 com um aminoácido 202. Eles podem estar formando uma interação hidrofóbica, né? Ou eles podem ser um positivo e um negativo, e aí ter uma interação ali também. Então, é o rearranjo geral, certo? Na estrutura terciária, é levado em consideração interações eletrostáticas, tá? Entre as cargas positiva e negativa, interações hidrofóbicas também, pontes de hidrogênio e também as pontes de sulfeto, que são estabelecidos nessa cadeia. Lembre que aqui a gente está vendo uma cadeia toda emaranhada, mas isso na estrutura primária é uma sequência de aminoácido linear, que vai adquirindo essa configuração terciária e funcional, certo? Lembrando que todas as mioglobinas assumem essa mesma configuração. E aqui eu queria só pontuar para vocês uma doença que tem por base uma mudança no padrão das estruturas secundárias, que é a doença de Prions, né? Que também é chamada de encefalopatia espongiforme. Então, na doença de Prions, a gente tem uma mudança no padrão, né, da estrutura secundária das proteínas de Prion. Então, a proteína de Prion ela tem essa configuração de alfa-hélice, e quando essa proteína sofre essa desnaturação, ela adquire, então, uma configuração em folha beta pregueada, né? Então, é uma mudança apenas no padrão da estrutura secundária e que caracteriza uma mudança total na função dessa proteína. Nessa configuração aqui, essa proteína vai se depositando, né? E formando esses vacúolos intracelulares que a gente visualiza aqui na imagem, certo? Que resulta numa degeneração do tecido nervoso. Resultando, então, nessa doença, é uma doença degenerativa, que culmina, obviamente, com a morte do paciente. Então, as proteínas, elas têm algumas classificações que nos facilitam didaticamente a compreender melhor sua estrutura, certo? Nós podemos ter proteínas que podem ser classificadas por ter uma única subunidade, certo? Como a gente acabou de ver a mioglobina, e proteínas que têm mais de uma subunidade associada de forma não covalente, que aí a gente tem como principal representante desse grupo a hemoglobina, né? Então, a mioglobina é uma cadeia globínica única com seu grupamento M, enquanto a hemoglobina são 4 cadeias globínicas, 2 alfas e 2 betas, que interagem entre si por interações não covalentes. São interações fracas, inclusive que permitem que essas 4 cadeias elas não assumam uma configuração única, mas que elas possam, em algum momento, assumir uma configuração mais relaxada e, em outros momentos, ela mais contraída. Inclusive, a gente observa isso quando os grupamentos M estão ou não com oxigênio ligados a eles, certo? Só lembrando que a insulina é mais de uma subunidade, mas o que estabelece a ligação entre essas subunidades, A e B, não são interações fracas, né? São interações fortes, ligação covalente, são pontos de sulfeto, que a gente já viu anteriormente. Nós temos proteínas cuja configuração é apenas de aminoácido, certo? Então, aqui a gente tem uma enzima, quimiotripsina.
é uma enzima que consegue executar a atividade catalítica apenas com as cadeias laterais dos aminoácidos no seu sítio ativo, certo? Sem que haja necessidade de um outro grupo presente na estrutura. Mas nas proteínas que são conjugadas, né? O exemplo delas, a gente tem o grupamento M presente tanto na mioglobina quanto na hemoglobina. No início dessa aula, eu disse para vocês que o nitrogênio dos aminoácidos era importante para a síntese do M. E eu disse a vocês que ele tem esses 4 nitrogênios no centro, né, do anel êmico, que serve de ligação para o ferro. E esse ferro é quem se liga aos 2 oxigênios. Então, esse M é o que a gente chama de grupo prostético. Ele é uma estrutura não aminoacídica que participa da estrutura da proteína e confere função a essa proteína, certo? Então, os aminoácidos não conseguiriam transportar oxigênio nas cadeias, né, globínicas, sendo necessária, então, a estrutura do grupamento M. Tá? Por isso que eles estão presentes tanto na hemoglobina quanto na mioglobina, porque o oxigênio se liga à mioglobina e armazena esse oxigênio no músculo. Temos proteínas que são estruturais, né? Um exemplo deles aqui. A gente tem o colágeno, tá? Colágeno e queratina, eles assumem uma configuração estrutural bem semelhante, certo? Então, o colágeno, a gente sabe, ele é produzido nos fibroblastos, é transcrito um RNA mensageiro que vai dar origem àquela proteína, certo? Que é o pré-procolágeno. Esse pré-procolágeno ele sofre um processo de hidroxilação e de glicosilação. Essas reações são reações pós-traducionais, certo? Essa hidroxilação ela é importante para estabelecer a conformação, a estrutura desse colágeno, certo? Então, esse pré-procolágeno, ele vai, então, sofrer, isso acontece dentro do retículo endoplasmático rugoso, né? Ele sofre os mecanismos pós-traducional de hidroxilação e de glicosilação. E aí, então, 3 fitas de pré-procolágeno vai, então, se enovelar, formando o procolágeno, certo? O procolágeno sai do retículo endoplasmático rugoso e vai para o complexo de Golgi. E aí, então, esse procolágeno é liberado do fibroblasto. Fora do fibroblasto, ele vai sofrer essas clivagens nos extremos da cadeia, certo? E aí, então, a gente vai ter a formação do protocolágeno. É esse protocolágeno que vai, então, se organizar em fibrilas colágenas, como a gente pode observar aqui. Eles vão se empacotando, certo? Então, tem uma fibrila colágena aqui, a outra subsequente. E observe que os pontos de junção das fibrilas está sempre protegido por uma cadeia completa adjacente, né? Formando essa estrutura em estria, né? Como a gente consegue observar na micrografia eletrônica, certo? Formando, então, essa proteína fibrilar. Ela é uma proteína estrutural e insolúvel, inclusive. E temos também as proteínas que são globulares. Diferentemente do exemplo que a gente viu anteriormente de uma proteína que é formada por sequências de fibrilas de colágeno, é o mesmo padrão da queratina, como eu falei para vocês. As proteínas globulares, elas se organizam formando um novelo. O centro delas estão presentes os aminoácidos que são hidrofóbicos e revestindo, a gente vai ter então a presença dos aminoácidos que são hidrofílicos, certo? Faz parte desse grupo enzimas, proteínas de transporte, proteínas motoras, proteínas reguladoras, imunoglobulinas. Então, eles se organizam, né, nessa forma esférica ou globular. E elas têm essa função mais metabólica,
tá? E não estrutural, como a gente tinha visto anteriormente. Bem, pessoal, e aqui estão as referências que vocês devem utilizar para estudar, né, sobre química de biomoléculas, inclusive sobre química de aminoácidos e de proteínas. É importante pontuar que esse conteúdo que eu acabei de deixar aqui para vocês é apenas um resumo de aminoácidos e de proteínas, tem muito mais detalhes nesses assuntos, mas é para que a gente consiga atingir o objetivo e dar continuidade ao conteúdo de metabolismo, tá bom? Então, bom estudo para vocês, aproveitem e até a próxima.